Oi, eu sou a Luísa e esse é o podcast O Céu Me Contou. Se você já ouviu a primeira temporada, sabe que aqui a gente fala sobre o céu, os planetas, as casas do mapa astral, de um jeito poético, de um jeito mais leve. Nessa segunda temporada a ideia é diferente. Eu vou contar histórias de pessoas reais que passaram por leituras comigo nos últimos anos, trazendo algumas experiências, desafios, conquistas, medos e descobertas. O objetivo é mostrar como a astrologia pode nos ajudar a compreender os nossos ciclos, lidar com momentos difíceis, perceber as oportunidades e, acima de tudo, a gente a se conhecer melhor. Então, prepare-se para ouvir o céu, refletir sobre a sua vida e se conectar com histórias que podem parecer suas. Capítulo 1. Quando nada na sua vida parece fazer sentido. Estou de volta! Depois de muitos meses, muitas mensagens perguntando: Luísa, cadê a segunda temporada do podcast? Eu voltei em um novo formato, né? Na primeira temporada a gente falou de casas do mapa astral e agora eu quis trazer histórias reais, de pessoas que já passaram aqui por leituras comigo ou que fazem parte da minha convivência e a gente teve alguma conversa, que me trouxe aí algum insight, alguma reflexão. Nesse tempo eu fui anotando várias coisas para trazer nessa segunda temporada. E hoje eu vou começar com a história da Clara. Eu espero que vocês gostem e que a gente entenda aqui um pouquinho porque que parece que às vezes nada tá fazendo sentido. A Clara, ela tem 28 anos. E quando ela chegou para fazer a leitura do mapa comigo, era um mapa de revolução solar, ela falou comigo assim: Lu, eu não sei o que está acontecendo comigo, parece que nada na minha vida faz sentido. A Clara trabalhava muito, ela era uma pessoa super correria, fazia tudo que precisava, conversava com todo mundo. Só que por dentro ela estava sentindo que ela não tinha brilho. Nada estava dando prazer, nada parecia bom o suficiente, nada parecia bastante para ela. E quanto mais ela tentava entender esse processo, esse momento, mais cansada ela ficava. E enquanto a gente conversava, me veio uma sensação muito forte de que a Clara precisava entender que ela estava passando por um tempo de pausa, de revisão, de reconstrução. O mapa dela me trazia muito isso, assim, que não era um momento, um castigo para ela, mas era um convite para ela respirar, E aí eu falei com ela, olha, o seu mapa desse ano, lembrando aí que a Revolução Solar, ela é o mapa do nosso ciclo de um aniversário até o outro. Eu falei, olha, o que você tá sentindo agora não é o fim, é o meio. Você tá passando por um processo de mudança, você tá no meio de uma mudança que você ainda não sabe para onde ela vai, mas é um meio e é uma mudança. Então, a gente precisa ter paciência nesses momentos. E pedir paciência nesses momentos é muito fácil, É difícil a gente ter. Só que alguns dias depois, a Clara, ela me procurou. E ela falou que ela teve a oportunidade de, depois de uns dias, assim, da nossa leitura, ir para um sítio. E no sítio, o céu muito estrelado, um lugar mais silencioso. Ela falou que ela sentou numa varandinha que tinha lá. E ela foi escutar o áudio de novo. E aí ela falou que enquanto ela escutava, ela assim, respirou muito fundo, olhou pro céu. E ela falou que o céu ele parecia muito confuso, As estrelas ali, elas não tinham uma ordem. E que o céu estava mais confuso que a vida dela. Mas ao mesmo tempo, havia algo de muito tranquilo ali. Ela falou que ela sentiu que mesmo naquela bagunça tinha uma ordem invisível. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma calma. Ela falou assim: Lu, eu não fiquei mais feliz. Eu não tive uma clareza do que eu estava passando, mas eu senti como se fosse um momento de trégua. Tava tendo uma trégua ali. Uma sensação de que mesmo que eu não entendesse, eu estava exatamente onde eu precisava estar. Gente, o que a Clara estava sentindo é uma coisa que a gente conhece. Às vezes a vida parece mesmo desconectada e a gente se pergunta, será que eu tô realmente no caminho certo? E é sobre isso que o céu fala nesses momentos. Há tempos em que o céu vai se mover devagar. Ele não vai trazer respostas. Ele quer ensinar a gente a aprender a esperar. Ele mostra que a vida também vai ter os seus invernos e que o silêncio, muitas das vezes, vai trazer muita sabedoria. Às vezes o universo ele desmonta o que a gente era para abrir espaço para quem a gente está se tornando.
Esses momentos de confusão, eles não são vazios. A gente precisa aprender a olhar para eles como intervalos. E é no intervalo que a nossa alma aprende a escutar. Aqui a gente está falando sobre soltar o controle. Não é a gente soltar um controle de eu não vou sonhar, eu não vou fazer nada pela minha vida, deixa acontecer, o universo que me leve para onde ele quiser. Óbvio que não. Eu vou continuar tendo ali os meus objetivos, os meus sonhos, as minhas relações. Mas eu não vou ter o controle de para onde isso vai me levar. Nesse silêncio, nesse intervalo, é onde nasce a maior força que a gente tem, sabe? Aquelas forças que a gente não enxerga, mas que vão sustentar tudo. E quando a Clara, ela me traz, né, essa reflexão que ela fez sobre o céu, me traz uma sensação muito boa, porque ela entendeu isso aos poucos. Não foi porque eu falei, esse ano é um de pausa, tenha paciência, mas porque a vida mostrou pra ela. Mostrou que ela não precisava correr pra entender nada. Bastava ela continuar ali presente, mesmo que um pouco sem direção. E no tempo dela, o sentido começou a voltar, um pedacinho de cada vez. Se você também tá num momento assim, eu vou te convidar a respirar fundo agora. Não tenta resolver nada, só respira. Pensa em alguma área da sua vida que parece muito confusa, muito parada. O que será que essa área quer te mostrar? O que talvez você está precisando deixar para trás para que uma coisa nova comece? O ano de 2025 foi um ano que falou muito sobre isso, sobre deixar para trás, abrir espaço para o novo, limpeza. A gente tem que aproveitar esses momentos, porque depois chegam ciclos muito acelerados, de muita coisa nova chegando, acontecendo. Então a gente precisa ver valor nesse momento. Então o que a gente está precisando aí deixar para trás, nessa área que está incomodando, que parece vazia, parada, confusa? Talvez o céu ele esteja te pedindo para confiar no tempo, para não desistir, mesmo sem enxergar o caminho. Porque existe movimento, mesmo quando tudo parece parado. E às vezes o que a gente está chamando de perdido é só um processo da vida se reorganizando. Mas escrevendo esse episódio, eu fiquei pensando, e se essa sensação de que nada faz sentido que a gente sente não fosse só um convite para esperar ou confiar? E se na verdade é uma forma do universo nos dizer, olha para dentro, olha para aquilo que você precisa mudar, olha para aquilo que você ainda não enxergou. Às vezes essa sensação de confusão ou de que nada faz sentido, pode ser um alerta também. Pode ser o universo mostrando que certos caminhos, que certos hábitos, que certas escolhas não estão funcionando mais. Que talvez o momento é de repensar, é de ajustar, é de transformar algo em nós mesmos ou na vida que a gente leva. O vazio, às vezes, pode ser, então, não apenas descanso, mas um impulso para que a gente haja de forma consciente. E o que ele pede é atenção, é coragem e é honestidade com a gente. Mesmo assim, a gente não precisa ter todas as respostas agora. A gente pode sentir, a gente pode observar. A gente precisa se conhecer para saber se é realmente um momento de pausa e de silêncio ou se é um momento de mudança. E assim a gente permite que o próximo passo venha naturalmente. Mas para isso a gente precisa se olhar. A gente precisa se enxergar, a gente precisa ouvir o nosso coração. E eu acho que esse é o ponto principal de tudo isso que aconteceu com a Clara, de toda essa reflexão que a gente teve. Porque às vezes a Clara não ia nem conseguir parar para olhar para o céu e ter essa reflexão, essa paz ali que ela sentiu. Mas às vezes, alguns dias depois, ia acontecer alguma situação, uma porta ia se abrir ou ela ia ter uma conversa com alguém que ia fazer ela perceber que era hora de mudar. Então, hoje, o que o céu quer lembrar a gente é que esse espaço entre o que foi e o que ainda vai ser, ele não é o fim. Nada tá fora do lugar, mesmo quando tudo parece bagunçado. Se as coisas não fazem sentido agora, tudo bem. Você não precisa entender, você não precisa decidir.
Você precisa confiar que de algum jeito o universo está cuidando de você, está te preparando, está abrindo uma nova porta. E é isso que essa conversa do céu, né, quis mostrar pra gente hoje. Hoje o céu vem lembrar que nem sempre é fácil a gente entender o que a gente sente. Silêncio, vazio, confusão, pode ser uma pausa, pode ser um alerta, pode ensinar a gente a confiar ou pode nos mostrar que algo precisa mudar. O importante é a gente aprender a não fugir, a gente estar presente, a gente sentir, a gente observar e a gente escutar o que o universo quer nos mostrar. Mesmo na dúvida, mesmo na inquietação, há sempre um movimento ali dentro de nós. Um movimento que prepara, que transforma e que guia para frente. Então respira fundo, confia e lembra que o céu e a vida estão sempre conspirando. Seja para acalmar, seja para impulsionar, mas sempre para aproximar a gente de quem a gente realmente é. Muito obrigada por me ouvir. Espero que esse episódio faça sentido para você. Me conta aqui, né, se você tá em um desses momentos que nada faz sentido, como você tem feito para se preparar para a próxima fase, se você tem conseguido se escutar, se eu posso te ajudar de alguma maneira também a entender um pouquinho mais sobre esse momento, sobre esse processo, vou ter maior alegria e prazer em contribuir. Um beijo e até o próximo episódio. E assim termina mais uma conversa do céu. Espero que a história de hoje tenha te ajudado a perceber algo sobre você, seus ciclos, suas escolhas e seus momentos de crescimento. Lembre-se, cada emoção, cada desafio, cada conquista é uma oportunidade de se conhecer melhor e de olhar para a vida com mais consciência. O céu está sempre aí, silencioso, observando, nos guiando com seus ciclos e movimentos. E se você se permite ouvi-lo, ele tem muito a te contar. Obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo episódio, onde novas histórias e novas descobertas vão chegar até você. Para acompanhar as novidades, me siga no Instagram, @luarduino. Lá a gente tem conteúdo toda semana, eu divulgo os episódios do podcast e lá você tem o link para entrar no meu grupo do WhatsApp, o Cantinho Astral. Lá a gente fala um pouquinho mais sobre astrologia, mando algumas surpresas e eu espero te ver lá. Um beijo e até semana que vem.